Patriotas, o Brasil vive um momento decisivo, em que nada acontece por acaso e tudo precisa ser olhado com atenção, coragem e amor à verdade. De um lado, Deltan Dallagnol levanta questionamentos graves sobre o caso Banco Master e as coincidências envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, trazendo à tona um debate profundo sobre poder, transparência e limites institucionais. Do outro, o próprio Alexandre de Moraes determina prazos e decisões que afetam diretamente Jair Bolsonaro, colocando novamente o judiciário no centro do cenário político nacional. Em paralelo, o país acompanha laudos, perícias e disputas jurídicas que vão muito além de questões técnicas. São símbolos de uma guerra de narrativas, de poder e de futuro. Não é só notícia, é o retrato de uma nação em disputa. Fique conosco, porque o que você vai ouvir agora é mais que informação, é consciência, é alerta, é patriotismo e é compromisso com o Brasil que não se curva, não se cala e não se rende. A divulgação de uma carta escrita por Jair Bolsonaro em homenagem ao aniversário de casamento com Michele Bolsonaro trouxe novamente a dimensão pessoal do ex-presidente para o centro do debate público. O conteúdo, de caráter íntimo e afetivo, foi compartilhado nas redes sociais e rapidamente ganhou repercussão nacional, não apenas pelo teor emocional da mensagem, mas sobretudo pelo contexto político e jurídico em que ela foi escrita. O gesto, que em qualquer outra circunstância poderia ser interpretado apenas como uma manifestação privada de carinho, adquire novos significados quando parte de uma figura pública central em um país profundamente polarizado. Na carta, Bolsonaro utiliza uma linguagem direta, simples e emocional, reafirmando fidelidade, amor e esperança. Ele se dirige à esposa de forma carinhosa, expressando saudade, gratidão e expectativa por um reencontro, além de reforçar a ideia de permanência e compromisso. Michele, ao tornar o conteúdo público, responde no mesmo tom, destacando o papel de esposa, mãe e companheira, e reforçando a narrativa de união, resistência e lealdade familiar. A troca de mensagens constrói uma imagem simbólica de parceria sólida diante das adversidades, o que fortalece uma narrativa de família coesa em meio a um cenário de crise. O impacto da carta vai além da esfera pessoal porque ocorre em um momento em que Bolsonaro continua sendo um dos personagens centrais da política brasileira, mesmo fora do poder. Sua figura permanece mobilizadora, capaz de gerar reações intensas tanto de apoio quanto de rejeição. Nesse contexto, qualquer manifestação pública, ainda que de cunho íntimo, passa a ser interpretada politicamente. A carta se transforma, assim, em um elemento comunicacional que dialoga diretamente com a base de apoiadores, ao mesmo tempo em que provoca críticas de setores que veem nesse tipo de exposição uma estratégia de construção de imagem e manutenção de relevância pública. Do ponto de vista da comunicação política, gestos pessoais possuem forte poder simbólico. Ao apresentar-se como marido, companheiro e homem emocionalmente vulnerável, Bolsonaro desloca temporariamente o foco da figura do líder político para a figura do indivíduo. Esse deslocamento produz um efeito de humanização, que pode gerar empatia e identificação em parte do público. Em sociedades marcadas por polarização, esse tipo de narrativa tende a reforçar vínculos emocionais já existentes, consolidando a lealdade de apoiadores que veem nesse tipo de gesto uma prova de caráter, fé, resiliência e força moral. Ao mesmo tempo, críticos interpretam a exposição da carta como parte de uma estratégia de comunicação indireta, em que o campo emocional é utilizado para suavizar a imagem pública e contrabalançar o peso das controvérsias políticas e jurídicas. Nesse sentido, o conteúdo não é visto apenas como uma declaração de amor, mas como um recurso simbólico que ajuda a manter Bolsonaro no centro da agenda pública, mesmo em um cenário adverso. A carta, portanto, passa a operar em dois níveis, o pessoal e o político, que se sobrepõem e se retroalimentam. Outro aspecto relevante é o papel de Michele Bolsonaro nesse processo.
Ao compartilhar a carta, ela assume protagonismo na construção dessa narrativa, reforçando sua própria imagem pública como figura de apoio, estabilidade e fé. A ex-primeira-dama deixa de ser apenas destinatária da mensagem e se torna agente ativo da comunicação, ampliando o alcance do conteúdo e potencializando seus efeitos simbólicos. Sua resposta, igualmente carregada de emoção e significado, contribui para consolidar a imagem de uma família unida e resiliente, elemento que sempre foi central na construção da identidade política do bolsonarismo. No plano da opinião pública, esse tipo de episódio tende a aprofundar as divisões já existentes. Para apoiadores, a carta representa sensibilidade, amor verdadeiro e força diante das dificuldades. Para críticos, o gesto é interpretado como encenação simbólica ou estratégia de narrativa. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. O tema se impõe no debate público e mantém o ex-presidente em evidência, demonstrando que sua capacidade de gerar atenção e mobilização permanece ativa. A carta, portanto, não pode ser analisada apenas como um ato privado. Ela se insere em um contexto mais amplo, em que vida pessoal, imagem pública e estratégia política se misturam. Em um ambiente altamente midiático, onde redes sociais transformam gestos íntimos em conteúdos de massa, a fronteira entre o pessoal e o político se torna cada vez mais difusa. O que poderia ser apenas uma declaração de amor passa a ser também um instrumento simbólico de comunicação. Assim, o episódio revela como, no Brasil contemporâneo, figuras públicas dificilmente conseguem separar completamente sua vida privada da esfera política. A carta de Bolsonaro a Michele é ao mesmo tempo expressão de afeto conjugal e elemento de construção narrativa. Ela mostra como emoções, símbolos familiares e gestos pessoais continuam sendo recursos poderosos na disputa por atenção, legitimidade e apoio, mesmo fora do espaço formal do poder. Em um país marcado por polarização, esse tipo de conteúdo deixa de ser apenas íntimo e passa a integrar o jogo político, funcionando como mais uma peça no complexo tabuleiro da comunicação pública. O ex-procurador Deltan Dallagnol voltou ao centro do debate político e institucional ao comentário que classificou como coincidências demais envolvendo o caso Banco Master e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. A declaração reacendeu discussões sobre transparência, conflitos de interesse e os limites entre a atuação institucional e a esfera privada de autoridades públicas, em um momento de forte tensão entre poderes no cenário político brasileiro. No núcleo da controvérsia está a investigação conduzida pela CPI do Crime Organizado no Senado, que analisa um contrato de alto valor firmado entre o Banco Master e o escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. O acordo, considerado atípico por parlamentares e analistas, levantou suspeitas sobre possíveis irregularidades financeiras, inclusive hipóteses de lavagem de dinheiro, ainda que não haja até o momento decisão judicial conclusiva sobre a existência de crimes. A complexidade do caso e o peso institucional dos envolvidos ampliaram a repercussão pública do episódio. Dallagnol, ao comentar o tema, destacou que o acúmulo de fatos e conexões gera um cenário que, no mínimo, exige apuração rigorosa e transparente. Para ele, não se trata de acusação direta, mas de uma sequência de elementos que, quando analisados em conjunto, justificam questionamentos públicos e institucionais. A fala se insere em uma linha de discurso que defende a fiscalização permanente de autoridades, independentemente do cargo que ocupem, como princípio básico do Estado democrático de direito. A reação do ministro Alexandre de Moraes foi firme. Ele classificou parte das críticas como ataques direcionados à Corte e à sua atuação, apontando que existe uma tentativa de deslegitimação institucional por meio da exploração de narrativas que, segundo sua avaliação, carecem de fundamento jurídico sólido. Moraes defendeu que a exposição pública de temas sensíveis, quando feita sem provas conclusivas, pode gerar desgaste institucional e comprometer a confiança da sociedade no judiciário.
Esse embate evidencia um problema estrutural recorrente no sistema político brasileiro: o conflito entre o dever de fiscalização e o risco de politização das investigações. Em democracias consolidadas, a transparência é um valor central, mas ela precisa ser acompanhada de critérios técnicos e jurídicos claros para não se transformar em instrumento de disputa política. O caso ilustra como investigações envolvendo autoridades de alto escalão tendem a ultrapassar o campo jurídico e se projetar no debate público como símbolos de disputas mais amplas entre instituições. Analistas apontam que a principal questão não está apenas na legalidade do contrato investigado, mas na percepção pública de imparcialidade. Em termos institucionais, a confiança da sociedade depende não apenas da correção formal dos atos, mas também da aparência de integridade. Quando figuras do topo do sistema de justiça são associadas, direta ou indiretamente, a investigações financeiras complexas, o impacto simbólico tende a ser profundo, mesmo antes de qualquer conclusão jurídica. O debate também se conecta a discussões mais amplas sobre o papel do Supremo Tribunal Federal no equilíbrio entre os poderes. Nos últimos anos, a Corte ampliou sua presença no cenário político, assumindo protagonismo em decisões de grande impacto nacional. Esse protagonismo, embora previsto constitucionalmente, gera reações de setores que veem no STF uma concentração excessiva de poder. O caso Banco Master surge, nesse contexto, como mais um elemento que alimenta a tensão entre judiciário, legislativo e opinião pública. Além disso, o episódio se insere em um ambiente de crescente desconfiança institucional. Parte da sociedade exige maior transparência e controle, enquanto outra teme que investigações sejam instrumentalizadas politicamente. Esse dilema cria um cenário em que qualquer apuração envolvendo autoridades ganha contornos de disputa narrativa, na qual diferentes grupos tentam impor suas interpretações antes mesmo do encerramento dos processos formais. A fala de Dallagnol também reflete essa dinâmica. Ao utilizar a expressão coincidências demais, ele não apresenta uma acusação direta, mas constrói uma narrativa de suspeição, baseada na repetição e na sobreposição de fatos. Essa estratégia discursiva é comum em ambientes polarizados, onde a construção de sentido político muitas vezes antecede a conclusão jurídica. Por outro lado, a resposta institucional de Moraes reforça a lógica de proteção da autoridade e da estabilidade do sistema. Ao denunciar ataques à Corte, o ministro busca preservar a imagem do judiciário como pilar da democracia e evitar que a crítica pública se transforme em deslegitimação estrutural das instituições. O caso, portanto, vai além de um contrato específico ou de declarações isoladas. Ele expõe uma disputa mais profunda sobre poder, confiança e legitimidade no Estado brasileiro. De um lado, a demanda por fiscalização rigorosa e transparência total. De outro, a preocupação com a preservação da autoridade institucional e da estabilidade democrática. Nesse cenário, o episódio do Banco Master se torna simbólico de um momento em que a política, o judiciário e a opinião pública se entrelaçam de forma cada vez mais intensa. A fronteira entre investigação legítima, disputa política e construção de narrativa torna-se tênue, e o debate público passa a ser tão relevante quanto os próprios processos formais. O resultado é um ambiente de permanente tensão, na qual cada novo fato é interpretado não apenas juridicamente, mas também como parte de uma disputa maior pelo controle do discurso, da confiança social e da legitimidade das instituições. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou um prazo de 5 dias para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e a Procuradoria-Geral da República se manifestem sobre o laudo médico elaborado pela Polícia Federal a respeito do estado de saúde do ex-chefe do Executivo. A decisão insere um novo elemento técnico e jurídico em um processo que já carrega forte carga política e simbólica, transformando uma avaliação clínica em peça central de um debate institucional mais amplo sobre execução penal, direitos individuais e interesse público.
O laudo, produzido por peritos da Polícia Federal, reúne um conjunto de diagnósticos clínicos que confirmam a existência de diversas comorbidades, como hipertensão, apneia do sono, obesidade, refluxo gástrico e outras condições crônicas. Apesar disso, a perícia conclui que o estado de saúde de Bolsonaro não exige, neste momento, internação hospitalar nem mudança imediata no regime de custódia, sendo possível sua permanência no local onde cumpre pena, desde que sejam adotadas medidas de acompanhamento e adaptações estruturais. O documento recomenda ajustes no ambiente prisional, acompanhamento médico contínuo, avaliação nutricional, fisioterapia e monitoramento permanente, além de exames complementares para investigação de alterações neurológicas identificadas nos exames. A decisão de Moraes de abrir prazo para manifestações formais da defesa e da PGR revela uma estratégia processual que busca consolidar fundamentos técnicos antes de qualquer deliberação futura sobre pedidos de mudança de regime, como prisão domiciliar ou transferência hospitalar. Trata-se de um movimento institucional que reforça a necessidade de lastro pericial e jurídico em decisões que envolvem figuras públicas de alta relevância, cujos processos transcendem a esfera individual e produzem impactos diretos no debate político nacional. A defesa de Bolsonaro sustenta que o laudo não seria conclusivo quanto à compatibilidade plena entre seu estado de saúde e o ambiente prisional, indicando que um parecer médico particular será apresentado para contestar parte das conclusões da perícia oficial. Esse movimento aponta para uma disputa técnica dentro do processo, na qual diferentes avaliações médicas passam a disputar legitimidade e influência sobre a decisão judicial. Em casos dessa natureza, o embate não se dá apenas no campo jurídico, mas também no campo simbólico, pois cada laudo carrega narrativas implícitas sobre risco, vulnerabilidade e responsabilidade institucional. A manifestação da Procuradoria-Geral da República assume papel estratégico nesse cenário. Como órgão responsável por zelar pela legalidade e pelo interesse público, a PGR funciona como elemento de equilíbrio entre o direito individual do condenado à preservação da saúde e o dever do Estado de executar a pena conforme a lei. Seu posicionamento tende a influenciar diretamente a decisão final do relator, não apenas do ponto de vista jurídico, mas também sob a ótica da legitimidade institucional da medida que vier a ser adotada. O caso evidencia uma característica recorrente da política e da justiça brasileiras: a sobreposição entre técnica, direito e disputa narrativa. Um documento médico que, em outros contextos, teria função estritamente clínica, passa a operar como instrumento político, jurídico e simbólico. A saúde do ex-presidente deixa de ser apenas uma questão individual e se transforma em tema de debate público, explorado por diferentes grupos com interesses distintos. Para apoiadores de Bolsonaro, o laudo é interpretado como insuficiente para garantir sua segurança física, reforçando discursos de fragilidade, risco e injustiça. Para críticos, a perícia representa um elemento de racionalidade técnica que desmonta narrativas de excepcionalidade e privilégios. Entre esses dois polos, o judiciário tenta se posicionar como instância técnica e imparcial, embora inevitavelmente inserida no centro do conflito político. A decisão de Moraes também revela a preocupação institucional com a construção de uma base decisória sólida, capaz de resistir a questionamentos futuros. Em processos de alta visibilidade, cada decisão judicial é submetida não apenas ao escrutínio jurídico, mas também ao julgamento da opinião pública. A formalização de prazos, a coleta de pareceres técnicos e a manifestação de diferentes atores institucionais funcionam como mecanismos de proteção da própria legitimidade da Corte. Do ponto de vista analítico, o episódio mostra como a execução penal de figuras públicas se diferencia, na prática, de cidadãos comuns, não por privilégios formais, mas pelo impacto político e simbólico de cada decisão. Qualquer medida adotada passa a ser interpretada como sinal político, ainda que tenha fundamento técnico. Isso cria um ambiente em que decisões judiciais precisam lidar não apenas com a lei, mas também com as consequências institucionais e comunicacionais de cada ato.
O prazo concedido por Moraes, portanto, não é apenas um procedimento burocrático. Ele representa um momento de inflexão no processo, no qual diferentes narrativas, laudos e interpretações irão se confrontar. O desfecho dessa etapa pode definir não só o regime de cumprimento da pena de Bolsonaro, mas também a forma como o judiciário será percebido em sua capacidade de equilibrar humanidade, legalidade e autoridade institucional. Mais do que um debate sobre saúde, o caso se transforma em um símbolo das tensões entre justiça, política e opinião pública no Brasil contemporâneo. A forma como esse processo será conduzido tende a produzir efeitos que ultrapassam o caso individual, influenciando a percepção social sobre o sistema de justiça, a igualdade perante a lei e os limites entre técnica jurídica e disputa política em um ambiente marcado por polarização e desconfiança institucional. O Brasil vive um momento decisivo, em que nada acontece por acaso e tudo precisa ser olhado com atenção, coragem e amor à verdade. Enquanto surgem questionamentos sobre coincidências envolvendo poder, bancos e autoridades, vemos também o peso das instituições sendo testado em investigações sensíveis e disputas entre os próprios poderes da República. Ao mesmo tempo, o país acompanha de perto decisões judiciais que envolvem o futuro de lideranças políticas e os rumos da democracia. Não é só notícia, é o retrato de uma nação em batalha por transparência, justiça e soberania. Fique conosco, porque o que você vai ouvir agora não é apenas informação, é consciência, é alerta e é compromisso com o Brasil que não se curva, não se cala e não se ajoelha diante de abusos de poder.